Seja muito bem-vindo, você que está aqui presencialmente, você que nos assiste online. Seja muito bem-vindo, é uma alegria estar com você aqui, compartilhando a palavra de Deus. E hoje nós estamos continuando uma série que nós começamos no último final de semana. Se você não ouviu a mensagem do último final de semana, é muito importante que você ouça, porque vai servir de base, né? Uma série, uma mensagem seguida de outra mensagem, onde nós estamos formando aqui uma mensagem maior. E o título dessa série é Angústia, Desconfiança e Medo. Relacionamentos que destroem. Muitas pessoas têm sofrido de angústia, de desconfiança, de medo, em níveis diferentes. Mas a verdade é que se nós não tomarmos cuidado, todos nós podemos sofrer isso em alguma medida. E se a medida da desconfiança, se a medida do medo, ela for crescendo, ela pode nos levar a viver relacionamentos muito destrutivos. E uma pessoa que tem muito problema com desconfiança, muito problema com medo, ela pode realmente acabar destruindo relacionamentos que teriam tudo para ser bons, teriam tudo para ser produtivos, relacionamentos alegres, como nós estudamos na semana passada, que Saul destruiu o relacionamento dele com Davi, que era um bom menino, um menino fiel a ele, honesto, né, dedicado. Davi nunca cometeu um erro sequer contra Saul, mas Saul tinha, como diriam na linguagem de hoje, né, Saul tinha uma nóia na cabeça dele. Ele vivia imaginando coisas, né? Então, na semana passada nós colocamos 2 voluntários aqui, que eram a Lígia e o Ismael, e nós pedimos que um fizesse perguntas ao outro, e depois perguntamos o motivo daquela pergunta. Interessante, a Lígia chamou o Ismael para jogar beach tênis. E quando eu perguntei ao Ismael, por que você acha que a Lígia te convidou para jogar beach tênis? Então o Ismael respondeu assim, porque eu sou atleta, né, eu sou professor de educação física, eu acho que a Lígia deve estar sem uma dupla para jogar com ela, e ela quer que eu seja dupla com ela. Mas esse não era o motivo. Quando nós perguntamos à Lígia, o motivo da Lígia era, não, porque eu estou evangelizando algumas pessoas lá na quadra de beach tênis, e tem alguns homens, e eu queria a ajuda de um homem de Deus que me ajudasse a cuidar desses homens que eu estou evangelizando, então eu queria que o Ismael fosse comigo. Você vê que o pensamento da Lígia era totalmente diferente do pensamento do Ismael. O Ismael achava que era uma coisa, mas era outra coisa totalmente diferente. Você está me entendendo? Todas as vezes que nós tentamos imaginar o que o outro está pensando, além de nós termos uma grande chance de estar errados, nós podemos começar a formar uma opinião sobre o outro equivocada. Isso pode fazer mal para nós e fazer mal para o relacionamento. Então, adivinhar o que o outro está pensando é muito difícil, porque cada pessoa tem uma estrutura psicológica, tem uma formação psicológica. Você está entendendo? Então, é quase impossível a gente realmente saber o que o outro está pensando, e ainda mais difícil é saber por que o outro está pensando aquilo. Então, o meu desejo com essa série é que realmente a gente aprenda a viver sem esses sentimentos de desconfiança, sem esses sentimentos de medo dentro dos nossos relacionamentos, uns com os outros, com os nossos familiares, amigos e até mesmo no nosso relacionamento com Deus. Amém, querido? Agora, hoje nós vamos analisar um pouco mais, então, dessa insegurança de Saul, e nós vamos falar um pouco mais dessas possíveis causas para essas inseguranças de Saul, e no final nós vamos mostrar aqui um único remédio que pode nos livrar disso. Amém? Então, Saul foi escolhido para ser rei, nós já vimos isso aqui na semana passada. Mas quando ele se encontrou a primeira vez com o profeta Samuel, porque ele estava procurando as jumentas perdidas do pai, então ele foi até o profeta Samuel. Quando o profeta Samuel o viu, o profeta Samuel falou com ele assim:
não é você, não é para você e para toda a sua família que Deus tem reservado as melhores coisas em Israel? Quando Saul ouviu o profeta Samuel falar aquilo, que Deus estava reservando as melhores coisas para ele e para a família dele, olha a resposta que Saul deu, 1 Samuel 9:21, diz assim: Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas tais palavras? O que Saul está falando? Olha, eu sou da menor tribo de Israel, que é Benjamim, e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Como que Deus então tem reservado as melhores coisas para mim e para minha família? Deixa eu te explicar isso aqui para você entender um pouquinho. Por que Saul falou isso? Às vezes parece uma fala humilde, né? Oh, não, eu sou da menor tribo, da menor família. Mas não é humildade. Isso é realmente uma insegurança. E deixa eu te explicar. A tribo de Benjamim, antes de Saul nascer, o que aconteceu? Existia um levita, e esse levita estava em uma viagem com a sua esposa, concubina, e os benjamitas, eles viram aquele levita com sua esposa. E sabe o que eles fizeram? Eles atacaram aquele levita, né, da tribo de Levi, com sua esposa, e eles violentaram a mulher daquele levita a noite inteira, de maneira tão violenta que aquela mulher morreu. Aquela mulher morreu. Isso era um pecado, assim, bem claro na palavra de Deus, na lei do Senhor, um pecado inaceitável. Quando aquele levita foi ver a sua esposa morta, ele não enterrou a esposa. Ele cortou a esposa em vários pedaços. E ele enviou os pedaços para todas as tribos de Israel. E contou o que tinha acontecido e falou: vejam a loucura que os benjamitas fizeram. Olha a loucura que se fez em Israel. Todas as tribos de Israel, então, se juntaram. A Bíblia diz que eles se uniram como se fossem um só homem contra os benjamitas. Então, eles levantaram uma guerra contra os benjamitas e eles destruíram, literalmente, todos os homens, mulheres, crianças, velhos e jovens, mataram todos os benjamitas, com exceção de uns homens que conseguiram fugir e se esconder em uma penha. Esses homens eram 600 homens que conseguiram fugir e se esconder. Todos os outros, dezenas e dezenas e dezenas de milhares de pessoas foram mortos. Repete comigo: o pecado destrói. Eles foram mortos. Agora, a situação da tribo de Benjamim era tão grave, porque Israel já tinha jurado perante Deus que nenhuma tribo jamais daria suas mulheres para se casar com os benjamitas. E agora só sobraram homens, 600. Então, não tinha mais como esses homens terem filhos e dar sequência na tribo. De forma que eles conseguiram algumas mulheres, mas que não foi o suficiente. Então, eles foram aconselhados a sequestrar esposas dentre as filhas de Siló. Então, as filhas de Siló saíram para uma festa para dançar e os homens de Benjamim se esconderam. E quando essas mulheres passavam perto, eles atacavam essas mulheres, sequestravam essas mulheres e levavam para a tribo, para eles terem esposas, para terem filhos. Você está entendendo? Quando aquela matança aconteceu, as tribos e todo o povo de Israel se reuniu para chorar e lamentar diante do Senhor e falar: Senhor, que coisa horrível
Que pecado sem precedente, que destruição terrível o pecado trouxe no meio dos nossos irmãos. Porque você sabe que as tribos eram formadas por irmãos. Eu vou te explicar, para ficar mais claro para você. Israel é o nome que Deus deu a um homem, né? Antes do nome dele ser Israel, qual era? Jacó. Jacó teve o nome mudado por Deus para Israel. Jacó era filho de Isaac e Isaac filho de Abraão. Então, Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Jacó teve 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Essas 12 tribos poderiam, esses 12 filhos poderiam se tornar 12 tribos, mas não se tornaram, porque quando o povo de Israel foi para o Egito atrás de alimento, você se lembra que José, o filho de Israel, ele tinha ido à frente para o Egito e agora ele ia prover alimento para toda a sua família. José tinha 2 filhos, Efraim e Manassés. E quando Jacó, já bem velho, foi abençoar os filhos de José, alguns se lembram que ele até inverteu a mão direita sobre a esquerda para abençoar os filhos, Efraim e Manassés, é como se Israel tivesse tomado esses filhos como filhos dele, e a tribo, como se fosse a tribo de José, porque não existe a tribo de José, ela foi dividida para esses 2 filhos, as 2 meias tribos dos 2 filhos de José, que é Efraim e Manassés. Então não existe a tribo de José, mas existe a tribo de Efraim e Manassés no lugar da tribo de José, né? E assim por diante. Essas tribos, então, era o quê? Era a união da posteridade dos filhos de Israel. A nação de Israel era uma família. E agora eles estão chorando e lamentando. Que mal, Senhor, o pecado fez com a nossa família, com a nossa irmandade. Bom, os 600 benjamitas, então, começaram a ter filho com aquelas mulheres que eu falei, e daí nasceu a família de Saul. Saul, então, era descendente desses 600 homens aí. Um desses 600 homens que pegou uma dessas mulheres, teve um filho que foi pai de Saul. Você está entendendo? Então, quando Saul cresceu, ele cresceu sabendo que ele era parte de uma tribo. Essa tribo era, na verdade, entre aspas aqui, o resto de uma tribo. O que sobrou de uma tribo que foi destruída pelas outras tribos de Israel. Em um tempo onde quantidade significava força e segurança, porque quase tudo era decidido pela guerra. Por isso a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que enche a sua aljava de filhos da mocidade, porque ele não vai temer quando o inimigo vier à porta, ou seja, vai ter muito filho para defender seu território. Então, em uma época onde tudo era definido na guerra, quantidade era segurança, quantidade era poder. E Saul cresceu em uma tribo que não tinha quantidade. Era uma tribo pequena, era uma tribo vulnerável. Você está entendendo o que eu estou falando? Se qualquer pessoa atacasse aquela tribo, eles não tinham muita força para resistir. E provavelmente, realmente, Saul cresceu com muita insegurança. Você está entendendo? Além disso, ele era parte da menor família daquela tribo. Então era mais grave ainda para Saul. Agora tem uma outra coisa também que é interessante, que eu fiquei pensando sobre ela muitas vezes. É que Saul, ele era o homem mais alto de Israel, de forma que a cabeça do homem mais alto de Israel era mais baixa do que o ombro de Saul. Então, quando se reuniam os homens de Israel, você via a cabeça de todo mundo e o ombro de Saul. E você sabe que depois que o cara se torna mais velho, né, que ele pega corpo de homem, né, e aí ele fica mais bonito, isso pode não ser um problema.
Mas o que acontece quando você é o pré-adolescente mais alto da turma? Qual tipo de apelido você ganha? Fala alto aí para eu ouvir. Poste, girafa, espigão, o que mais? Varapau, girafa, o que mais? Fala um alto aí. Lalalau, calalau. Rapaz, esse eu nunca ouvi não. Meu. Boneco de Olinda. É o quê? Bonecão do posto. Entenda que Saul era da menor tribo, da menor família. Ele tinha uma característica que provavelmente na sua pré-adolescência ele deve ter sofrido um bocado de bullying aí. Mas eu estou só te dando causas, razões pelas quais Saul realmente cresceu com algumas inseguranças. Então, quando ele fala com o profeta Samuel, Deus tem as melhores coisas para mim, se ele fosse cearense, ele ia falar, para mim mesmo não. Eu sou da menor tribo, da menor família, rapaz. Você está entendendo? Não era humildade, era insegurança. Mas Samuel ungiu Saul como rei, Deus tinha escolhido Saul como rei. E Samuel marcou o dia de apresentar o rei publicamente diante da nação de Israel. Ele marcou esse dia. E sabe o que aconteceu? Quando ele estava lá, apresentando esse rei publicamente, sabe o que Saul fez? Não foi para a apresentação. Faltou. Então eles tiveram que perguntar ao Senhor, Senhor, esse homem que o Senhor escolheu está aqui mesmo no meio de nós? Olha o que o Senhor respondeu aí, leia comigo, por favor, 1 Samuel 10, 22, olha lá. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor, está aí, aonde? Escondido entre a bagagem. Você está vendo a insegurança do cidadão? Na hora que o Senhor ia mostrar quem era o rei, apresentar o rei diante do povo, o que Saul estava fazendo entre a bagagem? Fala, se escondendo. Ele estava se escondendo. É interessante quando ele volta, depois que Samuel falou com ele que ele ia ser o rei, ungiu ele como rei. Quando ele volta para casa, o tio pergunta para ele, e aí, como foi lá? Você encontrou com o profeta, né? Como foi? Sabe o que ele disse? Ele falou assim, o profeta me falou onde estavam as jumentas. Só falou isso. Ele não falou nada que o profeta tinha dito que ele se tornaria rei. Por quê? Porque, meu irmão, se fosse eu ia chegar pulando, mandar assar carne, ia fazer churrasco, ia fazer festa. Deus me abençoou, Deus me escolheu. Mas ele é inseguro e ele está se escondendo. Interessante. Nós vamos analisar algumas historinhas de Saul hoje, tá? Tem uma outra história onde Samuel, ele marcou com Saul assim, olha, daqui 7 dias nós vamos nos encontrar e eu vou oferecer um sacrifício junto com você, o povo reunido, e o Senhor vai confirmar o seu reino. Saul foi o primeiro rei de Israel. Antes de Saul não houve rei. Antes de Saul haviam juízes que julgavam Israel. E o profeta Samuel era um desses juízes. O profeta Samuel é quem oferecia os sacrifícios diante do povo. Então, quando ele marcou isso, Saul lá reuniu o povo e está lá esperando Samuel. No 7º dia, aconteceu uma coisa. Ao invés de esperar Samuel, Saul assumiu o lugar do profeta Samuel e fez o sacrifício. Então, Samuel foi perguntar para ele. Samuel chegou logo depois que ele ofereceu o sacrifício. E olha o que o Samuel perguntou para ele. 1 Samuel 13, 11. Diz assim, Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados,
e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, olha bem, está grifado aí para você, né? O povo ia se espalhando daqui. E que os filisteus se ajuntaram em Miquimás, olha o que está grifado aí no versículo 2 para você. Eu disse comigo. Fala isso comigo. Eu disse comigo. Para ficar mais engraçado, fala assim comigo, ó. Eu disse comigo. Saul, ó. Eu disse comigo. O que ele disse? Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e eu ainda não obtive a benevolência do Senhor. Tá, primeira coisa. Os filisteus não estavam descendo contra Saul em Gilgal. Eles estavam reunidos em outro lugar. Agora vem cá. Saul, aquele homem da menor tribo, da menor família, ele não alcançou a benevolência do Senhor, não? Ele foi ungido rei de Israel. Que benevolência mais será que um homem espera? Ele recebeu a benevolência do cargo de maior autoridade sobre o povo de Israel. Por que ele está falando? Eu ainda não obtive a benevolência do Senhor. E aí olha o que ele diz. Forçado pelas circunstâncias. Deixa eu te falar. Tudo isso que ele falou aí não eram circunstâncias. O povo filisteu não estava vindo contra ele. Falando na linguagem de hoje, era só nóia. Era só insegurança e medo, mas que dentro dele era tão forte que ele chama de circunstância. Era tão forte a angústia, o medo, aquela ansiedade, aquela insegurança dentro dele, que ele chamou isso de circunstâncias. E ele falou, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Por causa da ansiedade, do medo, ele assumiu o lugar do profeta e foi fazer o que Deus não mandou ele fazer. Ele deixou de fazer o que Deus mandou ele fazer. O que Deus mandou ele fazer? Obedecer e esperar. Ele esperou por 7 dias. No 7º dia, tudo que Saul tinha que fazer era esperar só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Confiar em Deus, confiar que o mandamento de Deus funciona, confiar e obedecer só mais um pouquinho, mas ao invés de esperar mais um pouquinho, o que ele fez foi assumir o lugar do profeta e oferecer sacrifícios que ele não tinha o direito de oferecer. Ele não foi mandado oferecer, ele saiu do seu lugar por causa de ansiedade e medo. Nunca saia do seu lugar, saiba obedecer e esperar. Deus vai te honrar na hora certa, quando você souber obedecer e esperar. O Senhor nos ensinou, misericórdia quero, obediência quero, em diferentes textos, e não holocaustos. É melhor obedecer do que... O profeta Samuel perguntou para ele, tem tanto prazer o Senhor em sacrifício quanto em que obedeça a sua palavra? O Senhor tem prazer na obediência, aprenda a obedecer e esperar. Amém? Então Samuel disse a Saul, versículo 13, então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente, ou seja, sem sabedoria, sem inteligência, em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Samuel estava dizendo para Saul, olha, você teria sido confirmado rei para sempre, se você tivesse só esperado um pouquinho, só mais um pouquinho, Saul. Você deveria ter temido ao Senhor e obedecido a sua palavra e esperado só mais um pouquinho, mas eu deixei essa frase para você aqui, ó, Saul deveria ter obedecido, mas
Sua insegurança, ansiedade e medo o aconselhavam contra a palavra de Deus. Vamos ler isso junto? Sua insegurança, ansiedade e medo o aconselhavam contra a palavra de Deus. Isso é forte demais, não é não? Vamos analisar uma outra história que aconteceu com Saul, onde Saul ia matar o próprio filho Jonatas por causa de uma besteira que o Saul fez. Saul, ele queria guerrear para se vingar do seu inimigo. E ele proclamou um jejum. Mas veja bem, nós fizemos agora, há poucos dias atrás, um jejum aqui na casa do Pai, de 7 dias. Grande parte das pessoas estavam, assim como eu, só bebendo água durante aqueles 7 dias, gastando o dia de oração, leitura da palavra. Lemos o Novo Testamento todo durante aqueles 7 dias. Agora, quando eu fui falar daquele jejum, eu fiz um convite à igreja. Eu falei, olha, se você quiser jejuar conosco, você é convidado. Se você acha que 7 dias só bebendo água é muito para você, ore, converse com o Senhor vai te direcionar que tipo de jejum você deve fazer. E aí você entra em acordo com o Senhor, mas o importante é a nossa consagração, a nossa dedicação, o nosso temor ao Senhor, tá certo? Saul não fez assim não. Olha o que aconteceu, como que Saul fez, 1 Samuel 14, 24, olha o que diz. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo dizendo, maldito o homem que comer pão antes de anoitecer. Já pensou uma coisa dessa? Para quê? Para que me vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Imagina você, eu chegar na casa do Pai e falar aqui, irmão, nós vamos jejuar 7 dias aqui, pão e água. Maldito aquele que comer durante esses 7 dias. Você já pensou? Tem cabimento? Quanto Saul tinha essa postura intimidadora, agressiva. Ele era irredutível, implacável, tomava decisões assim, sem cabimento. E aí sabe o que aconteceu? Quando ele fez isso, o filho dele, Jonatas, não estava perto e o filho dele não ouviu o que ele falou. Então eles estavam andando por um certo lugar que havia muito mel de abelha e Jonatas pegou a vara que estava na mão dele e pegou o mel com a ponta da vara e provou o mel. Depois Saul, o rei, foi consultar a Deus e Deus não falou com ele. Então Saul deduziu, tem pecado no meio do povo. Quando ele deduziu que tinha pecado no meio do povo, porque Deus não estava falando com ele, porque Saul era assim, a culpa sempre era do outro. Ele nunca perguntava, eu pequei, o que eu... Não, alguém aí. Você está entendendo? Ele era igual um colega que eu ouvi falando uma vez, que existem 2 tipos de pessoas no mundo. Eu ouvi um colega meu dizendo isso. Existem... não, foi o Ariano Suassuna que disse isso. Ele falou assim, existem 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que me amam, gostam de mim, concordam comigo, e os equivocados. Então tem os que me amam, concordam comigo, gostam do que eu falo, e aqueles que estão errados. Pois é, Saul era mais ou menos assim, ou você é por mim ou você está morto, a culpa nunca é minha, a culpa é sempre do outro. Então, quando ele entendeu, ele julgou, tem pecado no meio do povo, olha o que Saul falou, versículo 39. Porque tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu. O que Saul está fazendo aqui? Eu mandei todo mundo jejuar. Se alguém não jejuou, vai morrer. E para passar logo a régua, é o seguinte, ainda que seja meu filho. Só que aí, o que aconteceu? Era o filho. Ele não sabia, mas era o filho dele. O filho dele é quem tinha comido aquele mel. E aí, quando foi revelado que era o filho dele, olha o que Saul falou com o próprio filho, versículo 44.
Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Que nível de loucura de Saul. Primeiro, ele propõe um jejum do jeito errado, por motivo errado, um jejum que só prejudicou o povo, e todo mundo falou depois, se você quiser estudar o texto, que o povo não devia ter jejuado, todo mundo deveria ter comido aquele dia. Saul fez um jejum errado, do jeito errado, impondo as coisas. Aí depois ele fala, se alguém tiver errado aqui, até meu filho vai morrer. Aí era o filho, agora ele fala, vou matar meu filho. Sabe por que ele não matou? Porque o povo entrou no meio e falou, não, você não vai matar Jonatas. Sabe por quê? Porque foi Jonatas que guerreou a guerra e ganhou. Foi Jonatas que teve vitória contra o inimigo naquele dia, não tendo jejuado, que aquele jejum nem vontade de Deus era. Mas Saul, ele propõe aquele jejum de uma maneira arrogante, equivocada, depois ele ameaça o povo, amaldiçoa o povo, e ele está a ponto de matar o próprio filho com essa postura autoritária, intimidadora, irredutível, apenas revela a insegurança e o medo de Saul. Todo mundo tem que me obedecer, se não me obedecer, espada. Fala comigo, insegurança. Mais uma terceira história e a última que nós vamos estudar sobre Saul hoje, depois eu vou falar do remédio. Existia um povo chamado os Amalequitas. Amalequitas significa filhos do erro. Amalequitas causaram muito problema e muita destruição. E o Senhor deu uma ordem a Saul como rei. Ele falou, vocês vão guerrear contra os Amalequitas. E vocês vão destruir tudo. Tudo dos Amalequitas deve ser destruído. Homens, mulheres, crianças, animais, tudo, vocês vão matar tudo. Olha o que aconteceu. Capítulo 15, versículo 9. E Saul e o povo pouparam a Agag, que era o rei, e o melhor das ovelhas e dos bois, e dos animais gordos, para fazer churrasco, né? E os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível eles destruíram. Aí, olha o que o Senhor disse a Samuel. O Senhor disse a Samuel no versículo 11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. O Senhor deu uma ordem a Saul, Saul não executou. Agora o Senhor falou com Samuel, me arrependo de ter constituído Saul rei, porque Saul se afastou de mim, ele não obedeceu, ele não executou as minhas palavras. Sabe o que Saul respondeu para Samuel? Quando Samuel foi confrontar Saul, Samuel falou com ele assim, o profeta Samuel, ó rei Saul, você não obedeceu o Senhor e não destruiu os amalequitas. Sabe o que Saul respondeu? Ele respondeu assim, não, obedeci sim, eu destruí tudo, só não destruí o rei e umas ovelhas aí, uns bois, mas o resto tudinho. Sabe o que o Senhor nos ensinou na palavra? Aquele que transgride um mandamento, transgride a lei. Quem é transgressor de um, é transgressor de todos. 99% de obediência é desobediência. Não existe 99% de santidade, nem 99% de pureza. 99% de santidade é impureza. Então, Saul, em momento nenhum, ele se arrepende. Saul, em momento nenhum, ele confessa, realmente eu pequei. Ele não faz isso. Agora, quando o profeta Samuel vai confrontá-lo, o profeta Samuel revela como Saul se enxergava. E aqui não é mais nós analisando o que Saul pensava, mas aqui é a revelação de Deus pela boca de Samuel, como Saul se enxergava. Olha como Samuel falou com Saul, no versículo 17. Prosseguiu Samuel, porventura o quê? Sendo tu pequeno,
aos teus olhos. O profeta Samuel, olha para mim aqui, ó. O profeta Samuel agora, da parte de Deus, está falando com Saul. E ele falou com Saul: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos. Ele não falou, sendo tu pequeno aos olhos do povo de Israel. Ele não falou, sendo tu pequeno aos meus olhos. Ele não falou, sendo tu pequeno aos olhos de Deus. Ele falou, sendo tu, Saul, pequeno aos teus olhos. Deus está mostrando como Saul se enxergava. Pequeno. Eu sou pequeno. Esse pequeno é até meio cômico. Ele era o homem mais alto de Israel. Esse pequeno era o rei. O que mais que você quer? A Bíblia diz que ele era o homem mais alto, a Bíblia diz que ele era o homem mais bonito, e ele era o rei. E como que ele se via? Pequeno. Já viu gente assim? Eu já atendi umas moças em aconselhamento junto com a minha esposa, que a moça poderia facilmente se tornar Miss Ceará, facilmente. E a moça está lá, pastor, é porque ninguém me ama, ninguém me quer, eu nasci assim feia, eu não gosto, minha boca é muito pequena. Como a pessoa se vê. Isso está muito relacionado a como ela foi criada, a história da vida dela, o que ela acredita sobre ela mesma. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então Samuel disse isso: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste cabeça de todas as tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Agora Saul, ele mostra uma coisa que era pilar, um dos grandes pilares que sustentava a insegurança dele, que sustentava o medo dele, que sustentava as angústias dele, que sustentava as desconfianças dele. Esse pilar era o egoísmo. Fala comigo, egoísmo. Fala de novo, egoísmo. Saul era uma pessoa extremamente egoísta. Ele não parou para pensar no Jonatas. Ele não parou para pensar no Davi. Agora ele é confrontado numa situação de pecado, mas ele não parou para pensar em Deus. Ele só pensa nele mesmo. E olha isso aqui. Quando Samuel, o profeta, confronta o pecado dele, era uma boa oportunidade de Saul dobrar os joelhos e falar: me perdoe, Senhor, eu pequei contra o Senhor, me perdoe, eu me arrependo, eu não vou pecar mais, eu vou consertar a minha maldade, eu vou te obedecer. Era uma boa oportunidade, ele estava ali, o povo estava todo reunido, era uma boa oportunidade diante do povo ele falar: povo de Israel, eu pequei, eu não obedeci ao Senhor, me perdoem. O profeta Samuel está aqui, profeta Samuel, me perdoe, vamos buscar a Deus. Mas ele faz isso? Ele não faz. O povo está reunido lá, o profeta Samuel está com ele. Quando o profeta Samuel confronta o pecado dele, olha a resposta que ele dá no versículo 30. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Deixa esse versículo aí. O profeta Samuel está confrontando o pecado de Saul. Saul fala: pequei, honra-me, porém, agora, ele está falando com Samuel, o profeta. Profeta Samuel, pequei, mas agora, profeta Samuel, me honre diante dos anciãos do povo e diante de Israel. Eu pequei, mas eu quero ser honrado. Eu pequei, mas eu não quero que ninguém saiba que eu pequei. Eu quero ficar em cima. Eu não quero me rebaixar. Eu não quero me humilhar. Eu quero ficar lá em cima. Eu quero que todos vejam que eu sou o grande e o forte, e que eu estou bem e que eu não me abato. Honra-me, Samuel, diante dos anciãos e diante do povo. Só que aí Saul acaba deixando escapulir uma coisa. Além do explícito desprezo de Saul pela palavra de Deus,
quando ele fala, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, ele também diz ao profeta, olha aqui, volta comigo para que adore o Senhor, teu Deus. Saul não diz, o Senhor meu Deus. Ele diz para o profeta, o Senhor teu Deus. Porque Deus não era o Deus de Saul. Saul não via Deus como seu Deus. Veja a diferença. Deus viu Saul. Deus escolheu Saul. Deus deu oportunidade para Saul. Deus ungiu Saul. Deus deu a Saul o reino. Deus abençoou Saul com vitória. Deus tratou Saul como seu servo. Mas Saul nunca tratou a Deus como seu Deus. Ele era egoísta, tudo que ele queria era ser honrado diante das pessoas. Interessante que Deus revela como Saul se via, né? Sendo tu pequeno aos teus olhos. Mas parecia que Saul estava cego para entender que o poder é de Deus. E que é Deus que levanta quem Ele quer e abate quem Ele quer, porque Ele é Deus. Então, quando Deus fala, sendo tu pequeno aos teus olhos, parece que Saul estava surdo para ouvir o restante do texto que nós lemos. A parte que não estava grifada, mas que agora vai estar grifada para você. O mesmo versículo, olha lá, prosseguiu Samuel. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, o que está escrito? Não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre eles? O que o Senhor está falando? Tá, sua tribo é a menor, né? Mas eu não dependo da sua tribo. Eu sou Deus. Sua família é a menor, né? Eu não dependo da sua família. Eu sou Deus. Eu não dependo da sua tribo, da sua família, do seu dinheiro, da sua classe social, da sua condição financeira, da sua saúde, do seu conhecimento, da sua sabedoria, do seu estudo, do seu diploma. Eu não dependo de nada para te exaltar. Eu dependo de mim mesmo. Eu sou Deus. Deus é Deus. Saul, de alguma maneira, era tão inseguro, faltava-lhe confiança em Deus, e ele queria confiar em si mesmo, mas não tinha fundamento para aquilo. Então, nós vamos dar uma pausa no estudo da vida de Saul agora, e eu vou falar do remédio para nenhum de nós vivermos inseguros assim. Para nenhum de nós vivermos com medo assim. Para nenhum de nós sermos destruídos, como vamos continuar estudando semana que vem, que a angústia de Saul cresceu de tal forma que Saul acabou tirando a própria vida. Não é o fim que Deus quer para nenhum de nós, amém? Muito pelo contrário, nós vamos ajudar muita gente assim a não ter esse fim. Amém? Semana que vem nós vamos continuar estudando isso, mas hoje eu quero te dar um único remédio. Semana passada eu te dei 3. Mas hoje eu vou te dar um único remédio para você realmente viver livre de medo, livre de desconfiança, livre de angústia, sabe? Livre dessas ansiedades, livre dessa insegurança. É um remédio só que eu vou te dar hoje. E nós vamos ler alguns textos sobre isso. Pastor, que remédio é esse? É entregar o controle ao Senhor. Isso parece ser simples, mas não. De vez em quando eu estou brincando assim na igreja, eu quero fazer uma pegadinha, aí eu falo assim, levanta a mão, quem aqui já entregou sua vida a Jesus? Aí todo mundo levanta a mão. Aí eu vou e faço a mesma pergunta de novo, mas em um tom diferente. Eu falo assim, quem aqui já entregou a sua vida a Jesus? Aí tem umas mãos que não sobem não. Porque algumas pessoas separam a sua vida em áreas. E elas decidem quais áreas elas vão entregar a Jesus. Por exemplo, tem pessoas que entregaram a Jesus a parte religiosa da sua vida. Ou seja, no que se refere à religião, minha religião é Jesus. Está entendendo? Meus negócios é outra coisa, meu estudo é outra coisa, minha família é do jeito que eu quiser, isso aqui é do meu jeito, nesse resto, tudo eu que mando. Agora, religião, eu vou para a igreja de Jesus. Essa pessoa nunca
entregou sua vida a Jesus. Está entendendo? Ela está depositando sua confiança nela mesma. Isso não funciona. Então, entregar o controle ao Senhor. Nós vamos fazer um paralelo em quem entrega o controle ao Senhor e em quem não entrega o controle ao Senhor. Aqui agora em Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 8. Olha o que diz. Assim diz... Quem? Quem que diz? Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quem é esse? Esse, não põe o próximo não, esse é o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. É aquela pessoa assim, não, isso aqui vai dar certo, eu vou conseguir aquele emprego, porque o superior é amigo do meu pai, e não sei o quê, e o fulano ele vai dar um jeito, e aquele outro, não, isso aqui vai dar certo, porque eu estudei muito aquele concurso, não sei o quê, aquela coisa ali vai dar certo, porque o fulano, o ciclano, não sei o quê, vem me ajudar, o outro disse que ia me ajudar também, isso aqui vai dar certo, porque eu estudei muito, eu sei do que eu estou falando, eu sou capacitado nessa área, então vai dar certo. A pessoa que confia nela mesmo, minha vida vai dar certo, meu futuro vai dar certo, eu me preparei, vai dar tudo certo, porque eu me garanto. Se eu não me garanto, meu pai ali me garante, meus irmãos, minha família se garante, vai dar certo. Tudo é baseado na confiança em homens. A força é a carne mortal. Eu me lembro de um texto da palavra que diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Então, essa pessoa, ela será, é interessante que aqui o verbo está no futuro, ela será como um arbusto solitário no deserto. Muitas vezes ela não é ainda, mas certamente será. Porque ela não confia no Senhor, ela confia no homem, ela afasta o coração do Senhor. Ela será como um arbusto solitário no deserto. Vai ficar ali, sozinho, solitário. É a cara de Saul isso aqui. Morreu sozinho, solitário naquele lugar. O paralelo, o contraste, é o próximo versículo. Olha o que diz. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Agora ele não será não. Olha como diz. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Ou seja, assim como a árvore plantada junto às águas não sofre com a sequidão, assim um homem que confia no Senhor não fica limitado pelas circunstâncias. A seca pode estar por todo lado, mas a raiz da árvore está nas muitas águas. Ah, mas o governo está ruim, mas a raiz está nas muitas águas. Ah, mas a bolsa não sei o quê, a raiz está nas muitas águas. Ah, mas a empresa está quebrando, a raiz está nas muitas águas. Ah, mas não sei quem ficou doente, mas a raiz está nas muitas águas. Não somos limitados pelas circunstâncias. Nossas raízes se alimentam direto do Senhor. Quem é esse? Esse é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nada é baseado no que você pode, no que o outro pode, no que alguém diz que você pode. Tudo é baseado no que o Senhor pode. É no que Ele pode, é no Deus que Ele é no Deus que Ele é e não no homem que eu sou. Tudo na minha vida, querido, é baseado no Deus que Ele é e não no homem que eu sou. As coisas não acontecem na minha vida por causa do homem que eu sou, acontecem por causa do Deus que Ele é. Você está entendendo? Saul destruiu a própria vida porque tinha a imaginação de uma perseguição que não era real. Agora, eu vou te mostrar o paralelo de Davi. Davi, ele teve uma perseguição real
E Absalão, ele perseguiu Davi, pegou as mulheres de Davi e violentou as mulheres de Davi publicamente debaixo do sol, para que Israel visse que ele se tornou inimigo de Davi. Ele fez uma armadilha, Davi era rei de Israel, ele fez uma armadilha contra Israel, contra Davi, que Davi teve que fugir. Você está entendendo? Davi não era uma paranoia na cabeça dele, não, era real. Davi estava fugindo, andando descalço, fugindo, disfarçado para longe, para não ser morto. Sabe o que Davi fez quando ele estava fugindo? Quer saber? Ele compôs uma canção para Deus. Quer ouvir a canção que ele compôs? Suas mulheres sendo violentadas, ele jurado de morte, sendo perseguido por Absalão e os traidores, ele compôs uma canção para Deus. A canção é Salmo número 3, que ele escreveu enquanto estava sendo perseguido por Absalão. Olha o que diz esse salmo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Ele estava sendo perseguido, você lembra? Os inimigos correndo atrás para matá-lo. Aí sabe o que ele fez? Olha aí. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. A perseguição está grande, mas ele está dormindo tranquilo, porque minha confiança está no Senhor. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Não é Deus de Samuel, é Deus meu. Pois feres os queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. A morte está cercando Davi. A perseguição está cercando Davi. O que você vai fazer, Davi? Você vai aumentar seu exército? Você vai fazer musculação para ficar forte? Você vai treinar como é que joga lã? O que você vai fazer, Davi? Eu vou me refugiar em Deus. Ele é a minha salvação. Esse mesmo Davi nos deu o conselho que nós vamos encerrar essa mensagem lendo esse conselho, que é Salmo 37. Eu quero te convidar a ficar de pé e ler comigo em voz alta o Salmo 37. Podemos ler? Então vamos lá, Salmo 37, vamos ler. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregar o controle ao Senhor vai trazer descanso para nossas almas. Muitas pessoas aqui precisam parar de dar murro em ponta de faca. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor.
Muita gente tem que parar de bater com a cara na parede, com a cara na porta. Confiar que se a palavra de Deus diz que é assim e vai dar certo assim. Não tentar ficar quebrando princípios e pegando atalhos para ver se do meu jeito vai dar certo. Afinal de contas, Deus pode estar errado e eu certo. Deus pode abrir uma exceção para o meu pecado. Isso não é confiar em Deus, isso é confiar no eu. Esse é o conselho da palavra de Deus para nós hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia que a palavra funciona. Tudo na vida com Deus é pela fé. O convite do Senhor para nós hoje é entrega tudo. Entrega a sua vida, entrega seu coração, entrega o seu caminho ao Senhor. E confia nele. Confia em sua palavra. E o mais Ele fará.